Gente do Instagram, então já entramos ao vivo no Facebook e no Instagram, hoje falando sobre Gianni Rodari, Gramática da Fantasia, temas muito importantes. Essa live, ela é financiada pelo projeto da Lei Aldir Blanc, ela é apoiada pela Secretaria de Cultura de Passo Fundo, e nós estamos tratando então desse projeto chamado Fantasia e Imaginação na Escola, práticas literopedagógicas inspiradas em Gianni Rodari. Já tem Lu Vasconcelos, Kizindors, a Gi, a Roberta Barbosa Leal. Sejam todos bem-vindos, Márcia. Hoje nós vamos trabalhar as temáticas do brinquedo como personagem, a criança como protagonista, a matemática das histórias e histórias para rir. Leitura para que te quero, bem-vindo, bom dia! Então, como nós vamos falar um pouquinho sobre matemática, eu vou cantar enquanto aguardamos mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando, essa música que gerou um livro do Caio Ritter, que é Sete Patinhos na Lagoa, né? Que é essa música aqui. Bom dia, Gracileide, no Facebook, Gisele Federici Barcelos, também da Kids Indoors, né? Procurem aí, né, nas redes, a Kids Indoors, Anildo Antônio Vieira, também meu amigo do Facebook. Vamos lá pra música! Quem sabe cantar, canta junto. Cinco patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe falou quá, 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 quá. Mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe falou quá, 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 quá. Mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe falou quá, 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 quá. Mas só dois patinhos voltaram de lá. Bom dia, Guta Pantalhão, Elaine Maritza, sempre me acompanhando, minha querida editora. Dois patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe falou quá, 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 quá. Mas só um patinho voltou de lá. Caleidoscópio lembra a Xuxa? Nós temos, a Xuxa gravou algumas músicas, mas nós temos muitas músicas, né, que fazem parte do patrimônio cultural popular. Essa é uma, né? E eu tô cantando aqui por causa que essa história foi transformada em livro, para a gente mostrar como algumas histórias matemáticas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dessas histórias matemáticas, e o Caio tem várias histórias matemáticas. Uma delas é essa, né? Sete Patinhos na Lagoa pela Biruta. Vamos terminar a música? Um patinho foi passear além das montanhas para brincar. A mamãe falou quá, 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 quá. E nenhum patinho voltou de lá. Caleidoscópio, a Tânia Tomazeski,
Bem-vinda, Tânia. Bem-vinda, Bruna Santini. Bruna Santini é minha segunda prima, né, Bruna? Isso? Ou é prima neta? Como é que é? É a Bruna, né? Que é filha da minha prima Dolores, isso? Lá de Descanso? A mamãe Patinha foi procurar além das montanhas na beira-mar. A mamãe gritou quá, 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 quá. E 5 patinhos voltaram de lá. Muito bem! Então, eu cantei essa música dos 5 patinhos, né, porque um dos temas hoje que nós vamos falar é a matemática das histórias, né, ou histórias matemáticas. Mas nós não vamos começar com isso, porque vamos deixar um pouquinho para lá, porque é um dos temas mais que demora mais hoje. E eu não quero ficar hoje até 15 para meio-dia, que nem outro dia. O pessoal disse, ô Pablo, termina antes. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar antes, repetindo que essa live é financiada pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria de Cultura de Passo Fundo, né? Secretaria de Passo Fundo, Secretaria de Cultura de Passo Fundo, e é apresentada por mim e foi selecionada, então, apresentada pela Fisales Editora, que é da minha esposa, né? Eu sou empregado da minha esposa, né? Ela que é a empresária da Fisales. Então eu tenho 2 mulheres que mandam aqui na editora. Uma é a minha esposa, né? A Daniela, e a outra que manda em quase todos os projetos, que é a Elaine Maritza, que decide, né? Escolhe, corta, tudo, né? 2 mulheres poderosas e importantes e que fazem eu ser melhor. A minha esposa na parte aqui de casa e na parte empresarial, e a minha editora Elaine Maritza, que eu tenho esse presente de estar na minha vida. O Caio, que não tenha ciúmes, tá? Sem ciúmes, Caio, sem ciúmes, tá? Olha, eu sinto muito, tá? Nós estamos fazendo o teu livro, tá? Vamos fazer. Bem, meus queridos, um dos temas que o Gianni Rodari fala é tem a fada da tesoura, né? A Elaine Maritza é a fada da tesoura, tá? Fada da tesoura. Uma excelente leitora crítica. E corta gente importantíssima, né? Eu não vou dizer aqui, né? Porque eu não posso falar, mas eu sei aí por aí que a Elaine já cortou muita gente importante aqui, né? Grandes romancistas, grandes contistas, autores de literatura infantil, né? Então, ela tem esse olhar muito sensível para a literatura de qualidade, né? E ela disse, não, isso não. Não, né? Bem, Gianni Rodari, esse grande autor italiano, ele tinha um lugar especial para a infância, né? Eu contei aquela história que ele via sempre a infância naquela imagem do menino Jesus encontrado no templo ensinando os doutores. Essa era a visão de criança que ele tinha, né? De uma criança que ensina os adultos a serem mais humanos. E eu estava assistindo uma live do Ricardo Azevedo e que ele falava da gente aprender com as crianças, da gente ter esse olhar da criança, né? E que o adulto possa aprender com a criança. Bom, o brinquedo como personagem. As crianças sempre brincaram com dar vida, criar personagens a partir de seus brinquedos. Então vocês vê como a criança pega, por exemplo, um cabo de vassoura e transforma num cavalo, né? Então o brinquedo vira o personagem, tá? O brinquedo vira o personagem. A criança está ali, né, com a sua boneca, a menina
vamos usar um estereótipo bem feminino, brincando com a boneca, né? Porque ainda muitas crianças brincam com boneca, meninas. E essa boneca é a mãe, essa boneca é a irmã, e ela bate na boneca. A minha esposa, ela tinha um boneco que era o irmão dela, e ela arrancou a cabeça do irmão. Então a criança usa muitos dos seus brinquedos para manifestar as suas emoções. E nós podemos, com a criança, tá? Não para a criança, com a criança. E desde a criança, nós criarmos a partir dos brinquedos, das máquinas, histórias. Então esse é uma das propostas do Gianni Rodari, em que o brinquedo, ele de alguma maneira, ele cria uma ponte da criança para o mundo adulto. Então, até as crianças brincam de profissões do mundo adulto, a criança brinca com quadro de giz, a criança brinca com um tanque de guerra, até isso, né, gente? Até isso. Então, os brinquedos, muitas vezes, das crianças, eles levam a criança para o mundo adulto, e é como se nós quiséssemos que as crianças fossem pequenos adultos. Isso é um problema. Isso é um problema. E o ideal seria que a gente pudesse partir de brinquedos inventados pela própria criança. Então, a professora, você que é professora da educação infantil, dos primeiros anos, criar o brinquedo com a criança. Criar o brinquedo. Pode até ser os brinquedos que você pensa que a criança queira criar isso, né? Hoje, por exemplo, algumas crianças querem ser cientistas, porque elas veem como é importante o cientista na questão do coronavírus. Então, por que não criar um laboratório imaginário, criar uma história com esse laboratório, né? Eu estou escrevendo uma história que está com a Elaine, em que uma criança encontra o Pedro, por enquanto, ele encontra um galho de árvore na rua, e esse galho de árvore vai virando várias coisas, né? Vai virando uma canoa, vai virando uma nave espacial, vira uma espada para ele atacar os medos, né? A bruxa. Então, essa capacidade que a criança tem de criar história a partir do brinquedo deve ser muito explorada por vocês que são professores, tá? Gisele Federici, já anotei. Vamos ver quem mais tem no Facebook. Marciane Miller, Josinei Ricardo Azevedo, Patrícia de Melo, de Marques, Cíntia Correia, aqui de Passo Fundo, Juliana Coren. Todo mundo sejam bem-vindos, né? Então, derrubei minha água aqui, gente. Essa possibilidade de brincar e brincar com aquilo que se tem e imaginar uma história. Você pode até, uma sugestão, por exemplo, é que você marque com a criança, ou, agora que nós estamos nas aulas pela internet, né? Que nós marquemos com a criança de trazer um brinquedo, tá? De trazer um brinquedo e você inventar uma história com esse brinquedo. Molhei tudo aqui, minha água de coco se foi. Então você pode, por exemplo, a criança traz um carrinho, o que for lá, ou mesmo na aula remota, tá? Então você pode marcar com a criança, da criança trazer esse brinquedo. Olha, na próxima aula vocês vêm assistir a live da Pro e tragam um brinquedo que vocês gostam muito, tá? E o que nós podemos fazer com esse brinquedo? Nós podemos usar dois recursos que nós já aprendemos, que é o binômio fantástico e o que aconteceria se. Então a proposta de criação de história que você pode fazer com a criança partindo do brinquedo seria pegar o brinquedo, por exemplo, digamos que a criança traga um castelo, tá? Então vamos pegar um objeto fantástico oposto ao castelo, tá? Vamos pegar, por exemplo, fundo do mar, tá? E vamos colocar dentro dessa história, que a criança invente uma história envolvendo o seu castelo e o fundo do mar, tá? Se a criança tem uma boneca, então vamos sugerir que, ainda as crianças vão trazer boneca, né? Que a criança trabalhe essa boneca
que essa boneca viva, por exemplo, no mundo de Peter Pan. Sei lá. Então, essas são algumas dos recursos que nós já aprendemos que o Gianni propõe para a gente usar com o brinquedo. O Gianni vai falar também que esse brincar da criança criando histórias, né, ele faz com que a criança expresse os seus dramas, protege a criança das suas emoções, faz com que a criança lide melhor com essas suas emoções e faz com que você, professor, professor, pai, adulto, também se aproxime das emoções da criança. Aliás, a Yolanda Reis, no seu livro A Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância, ela vai falar do livro Os Monstros, do Sendak, né? E vai dizer que a literatura, as histórias em geral, elas permitem que a criança exteriorize os monstros interiores para poder aprender a dominá-los e faz também com que os adultos se deem conta desses monstros. Isso é muito importante. Tem gente aqui que sugere brincar em casa, fala pelo território de brincar. A leitura para que te quero também fala do território de brincar, que é excelente. Caleidoscópio literário da Tânia sobre a brincadeira em casa na pandemia tem muito a ver com o que o Rodari propõe. Exatamente. Nós podemos pegar muitas coisas e vocês, professores, sempre pensar, e depois nós vamos ver isso, que a criança seja o protagonista dessa história. Não fique ouvindo só você contar a história. Que você comece a contar a história e envolva, faça ela procurar alguma coisa. Vai pegar no jardim, pega uma folha de papel, pega uma xícara e traz todos esses objetos que estão aqui, né? Vamos pensar na aula virtual. Que a criança... pessoal, Fábio, traz uma xícara. Eric, traz um pano de prato. João, traz um travesseiro, né? E a gente pegue todos esses elementos, além dos brinquedos. Fulano, traz um brinquedo. E nós consigamos, nessa aula... Vamos criar uma história? Começa com o travesseiro. O que aconteceu com esse travesseiro? Né? E sempre provocar a criança para uma coisa fantástica, né? Não ficar só... o travesseiro estava na cama, né? Não. Vamos criar, vamos imaginar, né? O fulano trouxe o Homem-Aranha, que ele brinca lá, e tem o travesseiro. Então vamos imaginar o Homem-Aranha andando no mar em cima de um travesseiro, né? Atravessando os oceanos em cima de um travesseiro, fugindo do coronavírus, sei lá, vai criando. Então, com esses elementos que a criança tem em casa, a gente criar histórias. O Gianni vai dizer, eu falei disso ali do travesseiro andando no meio do mar, ele fala como é importante o salto pro absurdo, né? E esse salto pro absurdo ele sugere então ou pelo binômio fantástico, de você pegar uma coisa absurda contrária, né? Vamos ligar, por exemplo, o travesseiro com o mar, que é o que eu fiz agora, seria um binômio fantástico. Ou a hipótese fantástica, digamos que a criança te trouxe ali uma xícara, né? Então, vamos imaginar o que aconteceria se nós morássemos dentro de uma xícara. Olha que legal. Tá? Yolanda Reis, sim, leitura para que te quero. Yolanda Reis. É um livro maravilhoso, pessoal. Se chama... É um dos grandes livros que me marcaram como escritor, me ajudaram a pensar melhor. Yolanda Reis, A Janela Imaginária. Desculpe, Janela Imaginária é o nome do meu canal no YouTube. A Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância, tá? Yolanda Reis, marque esse livro, vocês vão adorar ele, tá? Bem, seguindo falando, então, pegamos o brinquedo, ou aquele objeto que a criança tem, eu estou dizendo assim, isso, Elane Maritza está colocando o nome certinho, tá? Yolanda com Y, Reis com Y. Iracema de Godoy, minha prima, lá de Belmonte, tudo bem com vocês aí? Minha prima enfermeira, trabalha com enfermagem, né? De tempos difíceis para profissionais de saúde. Iracema, um grande abraço, eu brincava muito na tua casa, lembra? Né? Como eu brincava muito lá no Rio. A Iracema vai lembrar que eu ia nesse tio Adão,
e brincava muito. Eu tive uma infância muito divertida. Juliana Collin, minha filha acabou de brincar com Bilboquet de sucata na aula online de educação física. Amor. Então, outra coisa é a gente resgatar essas brincadeiras antigas. Aqui no Instagram, a Elaine Maritza coloca o nome e a editora. Yolanda Reis, A Casa Imaginária, da editora Global. Pessoal, uma outra forma de se brincar com histórias, inventar histórias, o Gianni Rodari, ele sugere, olha só, uma dica aí, uma dica. Uma dica. Pessoal, eu tô no... Pessoal, aqui eu não tô vendo minha câmera, pessoal, no Facebook. Pessoal do Facebook, por favor, me coloque, tá todo mundo vendo? Estão me vendo no Facebook? Só me dá um tempinho, eu vou ver se está tudo ok no Facebook, porque a minha câmera sumiu aqui do Facebook, tá? Só um momentinho. Sim, está no Facebook, tudo bem. A gente fica preocupado aqui nessa. Bom, pessoal, olha, eu estava falando da dica. Dica. Escola da Vila aqui em São Paulo, também muitas brincadeiras assim. Muito bem, mas a questão aqui... Obrigado, Gisele Barcelos, estamos vendo, que bom. O Gianni sugere, pessoal, olha, estão vendo a serpente Tina que está aqui? Eu tenho também o menino esquisito que eu trouxe de uma escola que está aqui, ó. O que o Gianni sugere? Duas coisas muito legais. Uma, que toda escola de infantil ou turma de infantil, tá? Turma infantil, tenha, sabe o quê? Ou no pátio da escola, ou no corredor da escola, ou dentro da sala de aula, um teatrinho de fantoches, tá? Um teatrinho de fantoches. E isso não seja uma coisa assim, digamos, vamos tirar agora e vamos montar o teatrinho de fantoche. Não, o Gianni Rodari diz que é para deixar esse teatro dentro da sala de aula na escola, né, o teatrinho, e ali dentro, numa caixa ou num baú, um monte de personagens dos mais criativos possíveis. E não só personagens assim, pessoa não sei o quê. Você pode ter lá, tá? Uma alface, você pode ter um bicho, você pode ter um navio, todos são personagens da história e que as crianças se sintam na vontade delas entrarem ali, pegarem um personagem e contarem uma história livremente. Isso eu achei muito interessante, né? Que a criança, vocês tenham na escola esse espaço para a criação e para a imaginação das crianças, com os personagens mais absurdos, mais criativos que seja possível vocês imaginar. Não bote só sempre a historinha do Joãozinho, da Mariazinha, não sei o quê. Deixa ali, e você pode um dia tomar isso como um modelo, né? Bem, hoje a Joana vai ser a alface e o Pedro vai ser a girafa. E bota eles conversar, inventar uma história, né? E a turma pode ajudar. Aonde que a alface encontra a girafa? Bem, a alface encontra a girafa na beira da praia. Bom, e o que acontece? Aí você vai motivando e vai criando com as crianças, com os fantoches. Então, isso é uma sugestão que fica para vocês aí, terem esse espaço de fantoches com coisas bem não tão comuns. Pode até ter uma mula sem cabeça, um personagem do folclore, mas também outros brinquedos que sejam do mundo da criança. E por fim, o Gianni Rodari fala de você brincar com massa de modelar, né? Que você criar os personagens ali com a criança, vocês que são da educação infantil com as crianças menores, pessoal, pegar a massa de modelar e criar os personagens ali
Quanto mais fantásticos, melhor. E você inventar essas histórias com os personagens fantásticos. Ok? Então, aqui nós estamos falando do brinquedo como personagem, essas dicas do Gianni Rodari, e eu espero que vocês tenham aproveitado, anotado, fica como criatividade para vocês. Segundo tema, lembrando, né, já que eu não mostrei, que nós estamos falando da gramática da fantasia do Gianni Rodari. Às vezes o pessoal me pergunta aqui, onde que tá? Porque o pessoal tem ali, né? O brinquedo como personagem é o capítulo 31, está na página 91. A criança como protagonista, que nós vamos falar agora, está no capítulo 98. A matemática das histórias no capítulo 36. E histórias para rir no 36 e 37. Vamos começar de novo. São os seguintes capítulos, é o 31, o 33, o 37, o 36 e o 37. 31, 33, 36 e 37. Vocês viram que eu pulei várias coisas, porque às vezes eu condenso num tema só. Bem, a criança como protagonista. Existe uma grande discussão, inclusive o Ricardo Azevedo traz muito. Para ele, não existe essa necessidade da criança ser protagonista da história, e essa discussão que nós não vamos adentrar aqui porque é longa, mereceria uma conversa toda, se há uma literatura para a infância ou não. Vamos superar isso, né? A gente está falando sobre literatura para a infância, então de alguma maneira a gente pensa que há uma infância. Essa é uma discussão longa, vem desde o século XVII, né? Com essas histórias. Os irmãos Grimm não pensavam juntar histórias para crianças, eles queriam ter um compêndio da língua alemã. Então é uma discussão que eu vou deixar para vocês. Eu não sou especialista em história da literatura, vocês podem procurar um pouco para a história da literatura, mas dentro, o que a gente pode dizer é que nem sempre a criança foi vista como um sujeito com uma identidade própria, né? A gente vai ver que aquelas execuções em público que existiam, enforcamentos e tal, durante ali o século XVIII, século XVII, as crianças assistiam na praça, não tinha essa questão, ai, coitadinha da criança, a criança assistia porque ela era tida como um adulto em miniatura. O que nós podemos dizer é que é importante nas histórias, e eu e a Elaine Maritza, que é uma especialista em literatura infantil, quando a gente pensa de literatura para a infância, a gente pensa em a criança ser protagonista por uma questão de identidade. Então, a criança ser protagonista da própria história. A gente vai ver alguns livros que surgiram com a criança como protagonista. Por exemplo, pessoal, isso já é uma mudança muito importante na literatura, porque se a gente for ver os contos de fadas clássicos, são adultos, né? Raros contos de fadas ou são jovens ou são adultos. Raramente nos contos de fadas nós temos a questão de ser criança, né? Então a gente tem as princesas, quase todo mundo é adulto. Ali nós vamos começar a ter crianças com a história do Peter Pan, com a história da Alice. Alex Miller, ô Marciane, tudo bem? O Alex, meu colega, lá de Carazinho, tá em Carazinho ainda, meu colega da Justiça do Trabalho. Gente, a Alice, famosa Alice, que o Caio Ritter adora, é um fã de Alice, começou com uma história inventada, né, pelo Charles Ludwig Dodgson, que nós conhecemos ele como Lewis Carroll. Tá? Começou que ele estava passeando com a Alice num barco no meio de um lago, e ele pega a Alice e torna a Alice protagonista de uma história. E ele começa dizendo, era uma vez uma menina chamada Alice que cai num buraco do coelho, e aí se foi a história. A Alice gostou tanto dessa história que depois pediu para escrever e se transformou nesse fenômeno, um dos maiores livros clássicos de literatura infantil. Então vocês notem que a história, os livros de Alice nasceram de um contador de história, que é o Lewis Carroll, que assumiu esse pseudônimo, mas ele se chamava, era um pastor, matemático, estudioso, chamado Charles Ludwig Dodgson, e Alice Liddell, que era uma menina
que ele era o preceptor, e ali ele ajudava, ensinava, contava histórias. Então, começa exatamente de... essa grande história nasce dele pegar a criança e colocar como protagonista. Há um risco muito grande de, nesse processo que os pais fazem muito, e o Gianni Rodari denuncia e abomina, é que se use a criança como protagonista, sabe por quê? Para ensinar coisinha, né? Para ensinar coisinha. Então, o Gianni Rodari vai dizer assim, ó, os pais sempre fazem isso, né? O que é isso de usar a criança para ensinar, para dar lição de moral? Jardins de Oxford foi criada essa história, diz aqui a leitura para que eu te quero. Olha como os pais fazem e que isso vocês, como nós, como educadores, não devemos fazer. Era uma vez um menino que se chamava Carlinhos. Como eu, como você. Era eu? Sim, era você. O que eu fazia? Vou cantar agora. E aí o que a mãe fala pro menino e o que às vezes as profs falam pro menino que é para ser o protagonista. Carlinhos era um menino que derrubava o saleiro, que não queria tomar leite, que não queria dormir. Não dá, né? Não dá. Aí essa história não funciona. Né? Nós usarmos essas histórias para dizer assim, era um menino que não escovava os dentes, papapá. Isso é didático. Tá? Ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer aqui que esse de usar a criança como protagonista de uma história, tá? Para dar uma lição de moral, para ela ser boazinha, para ela ser obediente, ele fala assim, ó, isso é intimidativo e declamatório. E o Gianni Rodari chega a usar a seguinte expressão, olha que forte. É como usar um relógio de ouro para cavar buraco na areia. Então, como nós vamos usar a criança como protagonista? Vamos usar a criança para ir além, para o mundo imaginário, para ela superar suas limitações. Então, como o Gianni propõe aqui que a mãe poderia usar, ou a mãe, ou vamos tomar nós que somos professores, os pais, essa mesma história, como é que nós poderíamos usar? Era uma vez um menino chamado Carlinhos. Eu? Sim, você. Carlinhos era um grande viajante, dava a volta ao mundo, via os macacos, os leões. E o elefante eu via também? Também. E a zebra? Certamente. E depois? Bom, depois eu vou criando esse menino cheio de potencialidade, de criatividade, de sonho. Então eu posso tomar a criança como protagonista, seja meu aluninho, né, que tem um problema, seja meu filho, e eu colocar ele no oposto disso, como protagonista de uma história maravilhosa, possível e transformadora. Então eu imagino, né? Diz a Elaine Maritza, isso é perfeito para afastar as crianças da literatura. Exatamente. Você pegar a história, e olha, pessoal, nós temos nas escolas, Elaine, né? A gente vai muito nas escolas, eu vou muito, e a gente vê ainda aquelas historinhas moralistas. Pior, os professores, os coordenadores pedagógicos escolhem livros ruins para as crianças. Livros didáticos para ensinar. Parece que existe uma coisa que a gente acha que toda vivência humana pode ser ensinada. Amor se ensina, gente. Carinho se ensina, ou se vive, ou se experiencia. Né? O medo do coronavírus, a gente ensina? A coragem para o coronavírus nesse tempo difícil, a gente ensina? A gente ensina a não
não ter medo da morte. A gente ensina a criança a conviver com as dificuldades da separação dos pais. Isso se ensina ou se vivencia. Então a literatura deve estar naquele espaço em que não se ensina. Depois eu vou retomar, eu vou aproveitar essa conversa já para a gente colocar lá na questão da matemática, tá? Porque às vezes a gente pode usar, sim, para alguma aprendizagem, mas não é a função da literatura, não é o papel fundamental. Eu quero reforçar isso, porque depois nós vamos pegar histórias matemáticas e na verdade, a gente brinca com a matemática. É para brincar com a matemática e não necessariamente para ensinar o 1 mais 2 mais 3 mais 4. É usar as características matemáticas para criar histórias. Né? Usar do material da matemática para trabalhar a criatividade e a imaginação. A Elaine Maritza diz aqui: a criança quer protagonizar aventuras lúdicas, na qual ela possa, inclusive, não escovar os dentes. Exatamente. Eu acho que a criança vai se sentir muito bem quando ela vai dizer: eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe. Pode acontecer. Eu odeio a professora. É uma sensação. Né? É uma sensação, nós vamos ver depois ali nas histórias para rir, como a criança acontece isso. Bem, o Gianni fala aqui, por exemplo, que eu posso pegar uma criança que tem medo do escuro e nessa história que eu vou inventar para ela, ela ama o escuro e ela tem algum poder, por exemplo, de ver no escuro, e esse poder só surge com ela com o escuro. Claro que eu posso ajudar ela a vivenciar esse poder, em que a criança que tem medo do escuro, ela vai ser protagonista de uma história em que ela não tem medo do escuro. Ou ela pode começar com medo do escuro e superar esse medo, ou de repente não superar o medo, porque a vida não supera. Então, eu posso pegar a história de uma criança que tem uma dificuldade emocional grande e colocar numa história, mas nem sempre ela pode resolver ou não. Nós temos um outro preconceito com relação às histórias. Eu já conversei muito com a Elaine, já conversei com autores, que é achar que a história tem que resolver o problema proposto. Tá? Então, ou seja, tem que ter um final feliz. A vida não tem final feliz. Então, por que a gente tem que achar que a vida tenha final feliz? Tá? E eu admiro o Christian Andersen, por exemplo. Vocês lembram da pequena vendedora de fósforos? Além da denúncia social, é uma história linda, maravilhosa, que não tem final feliz. Por quê? Essa criança que trabalha no inverno, sob a neve, né? Ela não tem final feliz. Apesar que no final ela vai encontrar a avó dela, né, ali e entra. E hoje nós estamos censurando essas histórias. Essas histórias, elas criam uma vida ideal que não existe. Não existe essa vida ideal que se querem para os filhos. Uma vida ideal que não tem medo, que não tem morte, que não tem abuso sexual, né, que não tem violência, não existe, gente. Então, nós, de alguma maneira, também essa literatura, e nós como educadores, para criar as crianças, para viverem o mundo como ele é. E serem fortes para viver, enfrentar a morte, as dificuldades, o abuso. É isso que nós queremos. Que as crianças sejam fortes. Nós não queremos tirar isso das crianças. Né? Vocês lembram da história do Barba Azul? Tem escolas que não contam essa história. Tem medo de contar a história do Barba Azul. Né? Mas as crianças precisam desse Barba Azul. Né? Se nós vamos pegar as histórias infantis, quase todas têm tragédias. Né? Tem envenenamento. Não quer dizer que as crianças vão aprender a envenenar. A bruxa do Joãozinho e Maria é canibal, gente. A bruxa é canibal. Na história da Rapunzel, nós temos uma mãe, na história verdadeira é mãe, má, que troca a filha por um desejo. Então, as histórias têm que tratar. Cíntia Correia, tem filmes ótimos que não têm final feliz e mesmo assim as crianças assistem. Exatamente isso, Cíntia. Nós temos que tirar essa coisa que o livro tem que ter um final feliz. Tá? Então depois eu vou falar desse livro aqui, que eu vou sortear, que é financiado por uma lei aqui de Passo Fundo também, que é o Fundo de Cultura, Iruíro, Vagalume e um Ovo de Páscoa, que fala sobre o câncer infantil.
e que eu, no final, não faço nem feliz nem triste, né? Deixo para as crianças escolherem. Bem, vamos seguir aqui. Uma coisa, quando vocês vão tomar a criança como protagonista, que é muito importante, tá? É usar personagens e espaços conhecidos da criança. Então, digamos, prof, que você vai contar uma história ali para... Você vai contar uma história para a criança, agora pela internet. Use personagens, a escola que a criança já conhece, um parque, um mato que tem ali na tua cidade, uma ruína, né, que tem na sua cidade, o tio, a madrinha, a professora, né? Então sempre colocar personagens ali que estejam no mundo da criança quando você inventar uma história com a criança. Os bichos de estimação que a criança tem, bota na história dela, né? Marciane Martins Miller botou um comentário bem interessante aqui, dizendo assim: por isso as histórias são tão importantes. Trabalhar os diversos conflitos, medos, emoções dos pequenos. As histórias dão espaços para se trabalhar os conflitos vividos na infância. Perfeito, Marciane, perfeito. É para isso que servem as histórias. As histórias servem para ajudar a lidar com aquilo que é difícil, não com aquilo que é perfeito. Você precisa aprender a lidar com quando você é super rica? Não precisa. Quando tu tá triste é o complicado. Se separar é o complicado. Perder uma mãe por Covid, um irmão por Covid, isso é difícil de viver. Então, por isso que eu tenho um livro chamado Menino Peixe e Outras Histórias, que eu sorteei, acho que outro dia, né? Não me lembro, acho que sim. E que o pessoal diz, nossa, como tem história triste. São histórias verdadeiras, de crianças que aconteceram. Pega essas histórias. O menino peixe é aquele menino de Erechim que o ônibus estava indo para escola, o ônibus cai dentro da barragem da Corsã, morre 17 crianças e esse menino salva 4. Isso é uma coisa do cotidiano. A violência é uma coisa do cotidiano, pessoal. As crianças estão morrendo de bala perdida. As crianças, a maior parte dos abusos de crianças são por gente dentro de casa. Então nós temos que trabalhar esse mundo com a criança para ela estar forte emocionalmente, para ser um ser humano legal. Eu só leio livros que me tornam mais humano. Né? Principalmente nesse tempo de desumanização, de ódio, de morte. Eu quero livros que me tornem humano, que me tornem pessoa. Né? Bem, pessoal, tudo bem até aqui com a criança como protagonista? Então podemos criar histórias em que a criança seja protagonista. Gisele, eu não te mandei esse livro. Vou mandar aí para vocês, tá, Gi? Do Kids Indoors, o meu livro. Acho que eu não te mandei. O meu livro Iruíru, Vagalume e Ovo de Páscoa, tá? Vou te mandar. Bem, vamos seguindo, gente, que nosso tempo... Eu disse hoje que eu não queria passar do tempo. É que são temas tão agradáveis, tão bonitos, tão legais, que eu fico super feliz de estar aqui com vocês. Fico bem entusiasmado, né, com esse fato de eu poder conversar com vocês sobre isso. Teve gente aqui que já me disse, Pablo, queria um curso para a gente participar. Vamos pensar, né? Vamos pensar se a gente não faz um curso. Tânia, acho necessário aprender a lidar com qualquer emoção, seja boa ou ruim. Sim, Tânia, também, né? Mas eu acho que, assim, a gente pode ter certeza de que é muito mais difícil a gente viver com as emoções difíceis, né? Acho que é mais fácil a gente viver com a alegria, com a felicidade, do que com a morte, por exemplo, com a violência, né? Então, por isso, se você pegar muitos livros, eles vão trabalhar mais essas emoções difíceis de lidar do que as emoções fáceis, Tânia. Pelo menos acho que a gente tem isso tudo, tá? Bem, meus queridos, vocês viram antes que eu disse assim que a gente não quer uma literatura que seja didática, uma literatura que sirva para ensinar alguma coisa, porque existe essa questão de utilidade, que tudo tem que ser útil na escola. Parece que tudo... o que eu vou aprender com isso? Às vezes... Eu recebo assim, eu ouço de professores me dizendo assim, Pablo, o que eu posso ensinar com o teu livro? Nada.
Aí a professora cai de costa. Quer dizer que eu vou trabalhar um livro e não vou ensinar nada? Não. Vai vivenciar, vai experimentar, porque eu não tenho que aprender nada com a história. Eu preciso viver, eu preciso criar um imaginário para lidar com aquela temática. Mas vamos falar das histórias matemáticas? Histórias matemáticas? Tem muitos livros que partem de histórias matemáticas, pessoal. Uma que eu falei para vocês ali, a gente usa muito matemática nas parlendas, né? 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, arroz eu falava assim, tá? Arroz meio. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, feijão em inglês, 7, 8, feijão com biscoito, 9, 10, feijão em inglês. Mas tem várias, né? Então, esse é um jeito de usar matemática nas histórias. O Caio Ritter tem uma série de livros pela Biruta em que tem essas histórias matemáticas. Por exemplo, 7 Patinhos na Lagoa, em que a matemática entra nas histórias, né? 5 Girafas no Espaço, 4 Galinhas em Alto Mar, que é um livro que acaba de sair, né? Então o Caio tem uma série dessas histórias. O Caio também tem um livro sobre formas, depois nós vamos falar como você pode usar as formas matemáticas, que é o Reino Todo Quadrado, que eu já falei isso, né? Outro livro que fala muito das histórias. 9 e 10 Comer Pastéis, diz a Tânia aqui. Pode ser também. Da Ana Terra, pessoal, tem um livro que ganhou prêmios, eu acho que foi até distribuído pelo Itaú Cultural, que é O Dente Ainda Doía, né? Em que vai se usando os números, reduzindo, vem 3 patinhos, vem não sei o que, dá receita pro jacaré lá, e vai aumentando, ou reduzindo, eu não me lembro agora, eu procurei o livro, eu tenho aqui, mas é tanto livro em tudo quanto é lugar, e meu filho leva para tudo quanto é lugar na casa, graças a Deus, os livros. Então, existe esse livro da Ana Terra, que é muito legal. Na própria Alice, existem muitos desafios matemáticos, histórias matemáticas, porque o Lewis Carroll era um matemático, era um professor de matemática, então ali aparece muito, até as cartas do baralho, né, são números matemáticos. Elaine Maritza foi distribuído pelo Itaú. Muito bem, esse livro é maravilhoso, né, Elaine? Mas eu falo, o Caio tem então esses livros, 4 Galinhas em Alto Mar, saiu agora, eu não tenho esse livro ainda, tá? Mas eu sei que é de uma história de umas galinhas que vão no aniversário em alto mar e tal. Bem, pessoal, o patinho... Então aqui nós temos essa questão matemática. Eu tenho esse livro da Maria Helena Zancan, Palavra Faceira, tá? Que tem uma parlenda também com números. Então, é uma das coisas mais comuns de brincar e de inventar histórias, é nós usar números, tá? Então, a matemática vem para a literatura. Passa, passa. Diz aqui a Maria Helena Zancan. Passa 1, passam 2, deixa a birra para depois. Passam 2, passam 3, cara feia não tem vez. Passam 3, passam 4 e o burrinho foi pro mato. Passam 4, passam 5, amarra o beiço no cinto. Passam 5, passam 6, vou dizer mais uma vez. Passam 6, passam 7, põe no fogo que derrete. Passam 7, passam 8, ó cabeça de biscoito. Passam 8, passam 9, cara feia não resolve. Passam 9, passam 10, um sorriso põe o mundo a seus pés. Maravilhosa essa parlenda da Palavra Faceira. Então aqui vocês podem ver como os números podem chegar na literatura, tá? Existe um outro livro que eu vou sortear esse livro, tá? Existe o livro da Floquinho. Eu não gosto muito dos desenhos, das ilustrações desse livro, tá? Mas enfim, esse livro Floquinho da Maria Luísa, que tem o livro maravilhoso da Histórias de Não Era Uma Vez, começa assim, ó. Ela usa os números nos capítulos. 1 dia nasceu Floquinho, 2 dias de trabalho, muitas cenouras,
3 dias depois, 4 dias se passaram, ela vai usando o tempo, contando até 10 os números, tá? Eu estou dizendo as formas mais simples de usar as histórias matemáticas. Nós temos umas formas mais complexas de usar a matemática nas histórias, que o Gianni Rodari traz, por exemplo, que é usando conjuntos, tá? Usando conjuntos. Eu estou vendo aqui os comentários. Biruta, a editora do Caio. Biruta, a editora do Caio. Desses livros do Caio, todos são da Biruta, tá? Bom, usando conjuntos. O Gianni vai dizer, na verdade, olha, prof, que maravilha, você pode trabalhar conjuntos, usar os conjuntos para as histórias. Não é usar as histórias para ensinar conjuntos, tá? O Gianni Rodari vai dizer que o patinho feio, na verdade, é um elemento A, tá? Que está dentro de um grupo B, né? Então vamos representar aqui 2 conjuntos, né? 2 conjuntos separados, em que o patinho feio... Então nós temos os patos, né? E os cisnes, né? Então, vamos mostrar para vocês aqui, estão vendo? Então a história do patinho feio, segundo o Gianni Rodari, é uma história de conjuntos, em que eu tenho um cisne, né? Vamos botar patos são A e cisnes são B, tá? Então aqui são 2 conjuntos, na verdade, em que os patos são A e os cisnes são B, mas eu tenho um B dentro dos conjuntos do A. E esse B, que é o patinho feio, vai sair do conjunto A e se encontrar dentro do conjunto B. Então, com essas coisas dos conjuntos, a gente pode criar histórias baseadas nesses conjuntos. Uma das maneiras de você fazer uma história com conjuntos, pessoal, tá? É você criar personagens fantásticos, tá? Criar personagens fantásticos usando os conjuntos e depois você transformar esses personagens fantásticos em uma história em que eles apareçam, certo? Então, olhem esses 3 conjuntos aqui. Tá? Então, eu vou dizer, pessoal, que o conjunto verde, tá? Vou dizer que o conjunto verde é uma cobra, tá? Deixa eu escrever de verde. Façam isso, pegam uma folha e façam esse círculo aqui, ó, tá? Tá, pessoal? Viram? Então, podem fazer 3 cores. No verde eu vou colocar cobra, tá? No laranja eu vou colocar pássaro, tá? E no azul do mar eu vou colocar peixe, tá? Então nós temos no verde cobra, aqui eu tenho pássaros e aqui eu tenho peixe. Agora eu vou criar seres imaginários, seres fantásticos. Por exemplo, aqui onde a cobra, tá? Olha aqui, ó. Esse espaço, eu vou criar um ser que é uma mistura de pássaro e cobra, tá? Então eu vou botar CP, tá? Estão vendo aqui? Aqui, nesse espaço, aqui é o meu ser imaginário, é uma mistura de cobra com pássaro, tá? Aqui onde o pássaro se junta com o peixe, estão vendo? Eu vou ter um pássaro peixe,
ou um peixe-pássaro, que é um animal fantástico. Então eu já crio essa ideia de eu ter um ser imaginário para minha história. Então eu tenho uma cobra-pássaro, eu tenho um peixe. Vamos chamar a cobra-pássaro de... eu estou inventando tudo aqui, tá? Vamos chamar de... cobrássaro, tá? Então eu já tenho um ser aqui que nasceu da mistura do conjunto das cobras com os pássaros, que é o cobrássaro. E do peixe com o pássaro é um peixaro. Então o peixaro é o meu personagem que vai estar na história, que é a mistura do pássaro com o peixe. Nós temos ainda aqui, pessoal, nessa mistura dos conjuntos, uma cobra-peixe. Tá? Que vai estar aqui. Cobra-peixe. Vamos chamar ela de cobreixe. Cobreixe, que é a mistura da cobra com o peixe. Agora aqui no meio, estão vendo? Pertence aos três conjuntos. Então nós vamos ter um ser imaginário que vai ter característica desses três conjuntos. Esse ser imaginário da nossa história vai ter cobra, vai ser pássaro e vai ser peixe. Como é que nós vamos criar esse ser imaginário? Então, esse ser imaginário aqui da minha história, que nós vamos inventar com a turma, vai ser um... vou tentar inventar coçache. Estão vendo? Como eu usei os conjuntos para inventar uma história? Tá? Então, nessa minha história dos conjuntos, eu vou ter um cobrássaro, e aí a criança já desenha o cobrássaro e cria, tá? Um peixaro, tá? Eu vou ter um cobrássaro, eu vou ter um peixaro, eu vou ter um cobreixe e eu vou ter um coçache. Tá vendo? Então, eu tenho 4 seres imaginários que a criança pode desenhar. Olha quanto você pode ver, né? E pode trabalhar, inclusive, claro que a criança está aprendendo, não quer dizer que não possa aprender. Juntamente com isso, está aprendendo. Usando os conjuntos. Tá? Usando os conjuntos, eu estou criando histórias. Entenderam? Então, na minha história vai ter um cobrássaro, um peixaro, tá? Estou recebendo aqui no telefone, tá, pessoal? E é uma coisa importante, mas não posso atender agora. Bem, ok, como nós podemos usar os conjuntos? Pessoal, eu me lembrei de um livro que traz os conjuntos e que é muito legal, que é o livro se chama A Passarinha e o Peixe, que é da Blandina Franco e José Carlos Lolo. Vocês conhecem esse livro? A Passarinha e o Peixe? Nesse livro foi usado essa história dos conjuntos. Então nós temos o mundo da Terra. Aqui são só 2 conjuntos, na verdade, tá? O mundo da Terra. Eu não tenho marrom aqui, pessoal, para usar. Eu tenho preto, tá? O mundo da Terra e o mundo da água, tá? E é uma história muito legal. A Passarinha e o Peixe, da Blandina Franco. Seria mais ou menos esse conjunto. O que que acontece? Uma passarinha que vive no mundo da Terra vai se apaixonar por um mundo totalmente diferente, tá? Totalmente diferente, que é um peixe. Como é que essa passarinha vai se apaixonar por um peixe?
Os pais do peixe vão dizer que ele não pode se apaixonar por uma passarinha, porque se ele sair da água e for morar com ela num ninho, ele vai morrer por falta d'água. E os pais da passarinha, que é da terra, vão dizer para ela que ela não pode amar o peixinho, porque se ela for morar com ele debaixo da água, ela vai morrer afogada na água. Tá? Então essa é uma história de conjuntos. Aí o que acontece? A passarinha e o peixe se encontram na beira entre o rio e a terra. E eles namoram, e eles conversam, e apesar de serem de mundos diferentes. Olhem que possibilidade que nós temos de criar coisas diferentes. O menino do pijama listrado é isso aqui, né? Eu tenho um menino do outro lado da cerca, o menino desse lado da cerca, e vai se encontrar algo em comum. Então, há muitas histórias que usam essa questão dos conjuntos nas histórias, em que seres desconhecidos se encontram, a Bela e a Fera, por exemplo. Né? A princesa que se apaixona pelo Shrek é essa mistura. Só que olha o que acontece nessa história de passarinho, pessoal. A passarinha vai casar com o peixe, e sabe o que eles vão ter? O filho deles vai ser um sapo. Um sapinho. Por quê? Porque o sapinho faz os conjuntos se encontrar. O sapo pode viver na terra e se encontrar com a mãe passarinha, e o sapo pode ir para o lago e se encontrar com o papai peixe. Olha que maravilha isso, gente. Né? Então nós podemos imaginar uma história com conjuntos de diferentes. Tá? Então essa é uma forma de usar matemática. Uma outra forma de usar matemática também é usar as formas geométricas, tá? Então eu criar uma história, por exemplo, em que o quadrado seja um personagem, o outro personagem seja o círculo e o outro personagem seja o triângulo, tá? Cada um desses são personagens da minha história. Assim como, é bem interessante, deixa eu mostrar para vocês duas histórias. Uma é do Caio. O Caio tem o reino todo quadrado, em que tudo é quadrado, e lá nasce uma criança em formato redondo. Então, isso é uma história em que as formas matemáticas estão presentes, tá? O Gianni Rodari tem uma história que é o Mundo Sem Ponta, que está no livro Fábulas ao Telefone, que é o Mundo Sem Ponta, que é o menino que vai onde tudo é redondo, tá? Então, as fórmulas matemáticas e as ideias matemáticas podem sim trazer histórias maravilhosas, vocês podem criar muitas coisas. Luciana Collin, legal essa criação de história a partir dos conjuntos. Muito bem, gente, fico feliz que vocês possam estar aproveitando essas nossas conversas sobre histórias com matemática, tá? Existe o Gianni sugere aqui, pessoal, uma ideia de proporções numa história matemática aqui na página 113 e 114, olha aqui, ó. Às vezes a gente usar objetos e dar diferentes proporções. Olha como o Gianni cria histórias a partir dessas proporções de pequeno e grande. Era uma vez um pequeno hipopótamo. E era uma vez também uma moscona enorme. A moscona aborrecia o pequeno hipopótamo porque ele era pequeno. No final se descobre que um pequeno hipopótamo é sempre maior que uma grande mosca.
Então, aqui nessa história, você pode trabalhar com as proporções. Outra questão matemática que pode estar nas histórias é a relatividade. Olha essa pequena história do Gianni aqui. Um senhor tinha 30 automóveis. As pessoas diziam, nossa, quantos automóveis! O mesmo senhor tinha também 30 cabelos. E as pessoas diziam, como esse senhor tem poucos cabelos, parece eu. Acaba tendo que comprar uma peruca. Note essa ideia de proporção, de relatividade. Ter 30 automóveis parece ser muito, agora ter 30 cabelos parece ser pouco. Então essa ideia de proporção é muito legal. Olha essa outra história que legal com os sapatos de criança de diferentes tamanhos. Um menino mediu às 9 da manhã a sombra do mastro da bandeira. E o menino disse, mede 30 sapatos. Um outro menino curioso repete a medição às 11 horas. A sombra mede 10 sapatos, não 30. E houve discussões, houve brigas, porque esse menino que mediu às 9 da manhã, dizia que era 30 sapatos. E o que mediu às 11, dizia que era 7 sapatos. Os dois meninos vão juntos medir a sombra às 2 da tarde e encontram uma terceira medida. O mistério da sombra do mastro me parece o título próprio para uma história que pode ser contada e vivida em conjunto. Vocês veem como essa história pode tratar questões matemáticas, inclusive de geografia, né? Outra questão que se pode colocar, por exemplo, nessa mesma história, é que o menino, a gente pega assim, um menino da educação infantil mediu a escada e deu 100 sapatos. Um menino do 4º ano mediu a escada e deu 50 sapatos. E o menino do 9º ano foi medir a escada e deu 20 sapatos. Né? Para a criança ter essa ideia de proporção, né? Que cada menino tem um sapato de um tamanho diferente. E pode gerar uma história de como eles se desentenderam e depois chegaram a um resultado. E pode virar uma história bem divertida, inclusive. Bem, pessoal, existe uma outra questão matemática que o Gianni traz aqui no livro das Fábulas ao Telefone, que é inventar números, tá? Inventar números. Você criar um nome estrambótico para um número e esse número ser inventado, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma... Por exemplo, você pode inventar o número vaca. Quanto que é o número vaca? Aí você estabelece com a turma. Bom, o número vaca vale 4. E eu posso inventar o número pássaro. Posso inventar o número pássaro. E quanto vale o número pássaro? O número pássaro vale 2. Entendeu? E vai dando. O número estrela vale 500. O número cachorro vale 50. O número Gabriel vale 20. E você usar isso numa história. E depois perguntar para eles como é que ficou, ao final de contas, essa história. O Gianni traz aqui uma dessas fábulas ao telefone em que se inventa números. Eu acho que essa de inventar número é na 40. Olha aqui, ó, exatamente. Aqui é inventando números. Olha como essa ideia de inventar números dá histórias legais. Vamos inventar números? Vamos, eu começo. Quase 1, quase 2, quase 3, quase 4, quase 5, quase 6, diz uma criança. E a outra criança diz assim, é muito pouco, veja esses que eu inventei. Um super milhão de bilhões, um montão de milhantões, um maravilhar e um maravilhão. Note que as crianças estão inventando nomes para números. E aí aparece uma criança e diz assim, eu vou inventar uma tabuada. 3 vezes 1, patê de atum. 3 vezes 2,
vacas e bois. 3 vezes 3, galinha pedrez. 3 vezes 4, limpei o prato. 3 vezes 5, telhado de zinco. 3 vezes 6, bolo inglês. 3 vezes 7, feijão e omelete. 3 vezes 8, café com biscoito. 3 vezes 9, quase que chove. 3 vezes 10, canelas e pés. Note que nessa brincadeira, você pode dar para a criança inventar, mas tem que ter uma lógica nessa invenção. Então, a criança vai dizer, 3 vezes 1 é patê de atum. Então, patê de atum na história vale quanto? 3 vezes 1. Quanto é 3 vezes 1? 3. Então, patê de atum é o nome do 3. Tá? Então, e aí vira uma história. Em vez de eu falar 3, patê de atum. Então, você vai usar uma história e começa assim, ó. 3 patinhos foram passear. Você não vai dizer assim, não. Você vai dizer, patê de atum foram passear. Entendeu? Vamos ver aqui, por exemplo, ó. 3 vezes 4, limpei o prato. Então, 3 vezes 4, 12. Então, a expressão limpei o prato vale 12. Aí você pergunta, crianças, vamos ver se vocês estão me entendendo. A professora vai dizer assim, eu limpei o prato de ovos. Quantos ovos eu comprei? Limpei o prato de ovos. Quantos pratos eu comprei? Você pode até começar a aula com isso, chegando na aula e dizendo assim, e usar essa história do Gianni Rodari, inventando números, que está aqui no Fábulas ao Telefone. Você diz assim, pessoal, eu tenho enigmas hoje para vocês. Vamos brincar com enigmas. A Pro vai contar uma história. Limpei o prato, limpei o prato de ovos. Quantos ovos eu comprei? Digamos que, por exemplo, o sorvete custou 10 reais, tá? Então, 10 vezes 10, canela e pés. Aqui, o 10 é canela e pés. Então, você vai dizer, um sorvete custa canela e pés reais. Olha que legal. Vamos ver como é que o Gianni segue essa ideia de inventar números. Quanto custa a canela? 2 puxões de orelha. Qual a distância daqui até Milão? Vamos dizer, qual a distância de Passo Fundo a São Paulo? 1000 quilômetros novos, 1 quilômetro usado e 7 bombons. Quanto pesa uma lágrima? Depende. A de uma criança manhosa pesa menos que o vento. A de uma criança com fome pesa mais que toda a terra. Olha que legal isso. Você está usando uma brincadeira com números e ao mesmo tempo dando uma consciência ética, né? Esta é uma história muito comprida. Muito. Rápido então. Vamos inventar outros números para terminar. Eu começo. Onça doce tererê, quadriciclo delirante, 1 e 2, eu e você. Aí outra criança diz, eu vou dizê-los do jeito de criança. Unidunité, salamé calabrês, centopeia falante, miríada mirante, 1000, minha tia e meu tio. Que coisa legal. Que coisa legal. E olhem outra forma aqui, pessoal, em que em que o Gianni cria a partir das histórias, tá? Só um pouquinho que o Pablo tá achando, é a página 205. Olha aqui, ó. Essa história se chama Aprovado mais 2. Olha como ele usa a matemática nas histórias. Socorro, socorro! Gritava um pobre 10. Fugindo. O que foi? O que está acontecendo? Não estão vendo? Estou sendo seguido por uma subtração. Se ela me alcançar, vai ser um desastre. É mesmo, corra, corra, vai ser mesmo um desastre. O 10 está sendo perseguido por uma subtração. Pronto, aconteceu. A subtração agarrou o 10 e caiu em cima dele, distribuindo golpes com sua espada afiadíssima. O coitado do 10 perdeu um dedo, perdeu outro. Por sorte, passou um carro importado enorme,
a subtração se virou um instante para ver se era o caso de encurtá-lo. E o bom 10 conseguiu escapulir, desaparecer num portão. Mas agora já não era um 10, era apenas um 8. E ainda por cima seu nariz estava sangrando. Pobrezinho, o que lhe fizeram? Brigou com seus colegas, não é mesmo? Misericórdia, salve-se quem puder. Era uma vozinha doce e comovente, mas a dona da voz era a divisão em pessoa. O infeliz 8 respondeu para a divisão, boa noite, com um fio de voz, e tentou retomar o caminho, mas a divisão era esperta, e com um só golpe de tesoura, zaps, cortou em 2 pedaços, o 4 e 4. Colocou um no bolso, mas o outro aproveitou para fugir, voltou correndo para a rua, subiu num bonde. Um instante atrás eu era 10, ele chorava. Agora vejam só, eu sou um 4. Os estudantes trataram de se afastar logo, não queriam nada com ele. O motorneiro respondeu, certas pessoas deveriam ao menos ter o bom senso de andar a pé. Mas não é minha culpa, gritou o ex-10. Claro, a culpa é do gato, todos dizem a mesma coisa. O 4 desceu no primeiro ponto vermelho como uma poltrona vermelha. Olha a forma do 4, poltrona vermelha. E ainda por cima fez outra das suas, pisou no pé de alguém. Desculpe, senhora, 1000 desculpas. Mas a senhora não ficou brava, ao contrário, ela sorriu. Ora, era ninguém menos que a multiplicação. Aquela senhora tinha um coração enorme e não podia ver ninguém triste. Imediatamente multiplicou o 4 por 3 e eis que surgiu o magnífico 12, pronto para contar uma dúzia inteira de ovos. Viva! Gritou o 12. Fui aprovado, aprovado mais 2. Gente, olha esta história do Gianni, que maravilhoso, né? Ele começa com um 10, que encontra a subtração, vira 8, encontra a divisão, vira 4, né? E depois, no fim, encontra a multiplicação e vira 12, né? Ele colocou os números e todas ali a multiplicação, né? A divisão e a subtração numa história. E olha que história divertida, né? Porque no fim o ex-10, que agora é 12, porque ele vocês lembram, ele era 10, encontrou a subtração, virou 8. Aí por desastre ele pisou no pé da divisão, virou 8, virou 4. E aí ele encontra a multiplicação. E olha que a cara como ele descreve a subtração, né? A subtração. A divisão era uma vozinha doce e comovente. Já a multiplicação era uma senhora com um coração enorme. A multiplicação, estão vendo como ele transformou em personagens? Né? A subtração é uma senhora má aqui com uma tesoura, né, Elaine? Com uma tesoura, a subtração cortou ele. A divisão era bem uma vozinha, né, mas dividiu. E depois ele encontra a multiplicação, que tinha um coração enorme. E ele de 4 encontrou a multiplicação, se transformou em 12. E olha que comentário bem humorado que termina, dizendo, o 12 diz assim, o 10, que virou 8, que virou 4, que virou 12, termina a história dizendo, viva! Gritou o 12, fui aprovado, aprovado mais 2. Porque normalmente a gente precisa 10 para ser aprovado, e ele era 12, né? Então, ele virou 12 e está feliz e faz esse comentário maravilhoso. Gente, tem várias histórias que tem conjuntos. Eu vou sortear depois o Fabrício Bom Tempo, que é uma história de conjuntos também do Christian David, que a gente editou com a Libretos.
E aqui, na verdade, o personagem vive em dois conjuntos. O conjunto do superpoderoso, então ele tem um superpoder, e ele tem a maldição. Então ele transita entre o conjunto do superpoder dos heróis e dos amaldiçoados. É para jovem esse livro, muito legal. Aqui, né, esse livro. E ele vai ter ainda o conjunto das pessoas do mestre dele, que tem os objetos mágicos, que a gente já falou sobre os objetos mágicos, né? Então ele tem o mundo da maldição, que vem um pouco da sua família, vocês vão ver. Ele tem o conjunto dos superpoderes que ele descobre ao longo da vida, e ele vai ter o mundo dos objetos mágicos, que é o mundo subterrâneo. Então são 3 conjuntos aqui nessa história do Christian David, o Anel Cardinale, que nós vamos usar depois. Pessoal, para a gente não demorar tanto que nem outro dia, eu vou passar, eu quero, se vocês não anotaram, tá? Os recursos das histórias aqui estão assim, ó, em usar os números, né, como parlendas, em usar conjuntos para criar histórias, em usar as formas geométricas para colocar nas histórias, para usar as proporções, para usar a relativização, né, quando a gente pega o sapato de uma criança, né, o sapato de uma... aí também a gente podia dizer assim, o que pesa mais, 1000 formigas ou 1000 elefantes? Que é a questão das proporções e de relatividade, a questão de você inventar números com palavras novas e números com quantidades novas, e você usar as funções matemática, multiplicação, divisão, numa história. Então, aqui tem como você usar a matemática nas histórias. E vamos rapidamente, então a gente concluiu a nossa live de hoje com o tema das histórias para rir, para as histórias divertidas, como criar histórias divertidas. O Gianni, ele faz um alerta aqui, até a gente, dessa questão do humor, né? Já teve essa discussão do humor, o humor que humilha gay, o humor que humilha negro, o humor que humilha gordo, o humor que humilha velho, né? E a gente precisa ter muito cuidado nessa questão do humor, porque isso não é humor, né? Isso é desumanização. Tem gente ali que está interessado em nós termos um curso, né? Que daí a gente podia desenvolver mais essas histórias. Vamos pensar, vamos ver se tiver gente interessada, a gente pode fazer um curso. Eu convido a Elaine Maritza para participar também, tá? Bem, pessoal, então esse humor, essa risada, essa história divertida, né? Que ri da minoria, que ri daquele que é inferior, que ri daquele que tem um defeito, isso não é humor. E o Gianni vai nos alertar aqui já, em 1972, tá? E ele vai dizer pra gente o seguinte, serve como introdução a essa fase de nós discutirmos em criar histórias divertidas. Ele diz assim, ó, é preciso estar atento, página 108, a um aspecto particular do riso de superioridade. Se o perdermos de vista, ele pode assumir uma função conservadora, aliar-se ao conformismo mais enjoado e enviesado. Aí está a origem de um certo cômico reacionário, aquele que ri de novo do insólito, do homem que quer voar como passarinho, das mulheres que querem fazer política, dos que não pensam como os outros, não falam como os outros, dentro das tradições e dos regulamentos. Para que o riso tenha uma função positiva, é preciso que sua flecha golpeie as ideias velhas, o medo de mudar, a beatice das normas. Os personagens errados, do tipo anticonformista, devem ser destaque nas nossas histórias. A sua desobediência à natureza ou às normas deve ser premiada. São os desobedientes que movimentam o mundo. Olha que maravilha isso aqui. Dá para escrever como uma frase para a gente colocar. São os desobedientes que movimentam o mundo.
né? A gente lembra do padre Júlio Lancelotti desobedecendo, né? Mas não é qualquer desobediência, não é para desobedecer para não usar máscara, tá? O padre Júlio Lancelotti desobedecendo e destruindo, né, aqueles cimentos que impediam o pessoal de rua de dormir. Nós vemos a desobediência do Martin Luther King, nós vemos a desobediência do Mandela, nós vemos a desobediência de tantos personagens, de Madre Teresa de Calcutá, enfim. A gente, quando vai rir, não pode rir do menor, rir do pequeno, rir daquele que já é marginalizado pela sociedade. Temos que rir dos grandes, rir dos reis, rir dos poderosos, né? Fazer piada é uma forma de resistência e de sobrevivência. Eu vou dar, pessoal, algumas dicas aqui, rapidamente, para a gente não se alongar muito, de como nós podemos criar algumas histórias engraçadas, tá? Primeiro, número 1, se vocês quiserem anotar. Número 1, aproveitamento do erro gestual. Por exemplo, o pai que, em vez de colocar o sapato nos pés, coloca na mão, tá? O Gianni aqui, ele... Página 108, ele faz uma sugestão dessas histórias divertidas, né? Um cidadão vai ao sapateiro e encomenda um par de sapatos de mãos. Aqui, como tornar o erro gestual em uma história. É um homem que anda com as mãos, com os pés, ele come e toca acordeão. É um homem ao contrário, chama a água de pão e o supositório de glicerina de bala de limão. Vocês estão vendo que o Gianni não era nada politicamente correto, né? Aliás, é uma praga também o politicamente correto, às vezes, na literatura. Então, a primeira coisa é aproveitar o erro gestual. Por exemplo, era um homem que botava o chapéu nos pés, ou era um homem que botava o sapato nas mãos, ou era um homem que botava os óculos no pescoço, né? Como o pessoal põe a máscara no pescoço. Então, esse aproveitamento do erro gestual é a sugestão número 1 de histórias engraçadas. Sugestão número 2. Nomes engraçados no personagem, e aquele personagem vai ter uma história ligada ao nome. Por exemplo, o Senhor Porta-Panela, né? O menino chamado Zé Minhoca. A Mariazinha Repolho, o Joãozinho Rabanete. Olha o nome dos anões, por exemplo, na história da Branca de Neve. Dunga, que em inglês quer dizer dopey, é o confuso, o abobado, o zangado, o mestre, o dengoso, o soneco, o atim e o feliz. Então, colocar nomes engraçados no personagem pode trazer uma história para aquele personagem. O reino, por exemplo, o reino das vacas que queriam voar, né? Então, ali estaria uma história. Essa é uma forma, então. Vocês notem, por exemplo, que algumas histórias têm esses nomes, né? O próprio nome do personagem já traz a história. O Capitão Gancho, o Sancho Pança, a Fada Sininho, né? A Pipi Meia Longa, né? Então, você pode... O Fantasminha Pluft, né? É engraçado você até, a partir do nome, você ter uma história, tá? Mara Rúbia, maravilha. Luciano Poleto, a matemática fica mais leve e atraente, pois ainda hoje a matemática é um desafio para muitos estudantes. Maravilhosas ideias do autor. Maravilha, pessoal. Espero que vocês usem a ideia, que vocês usem esses recursos. Deixa eu contar uma história de nomes engraçados aqui, que está nas fábulas. Eu não vou conseguir ler tudo, mas só para vocês verem como o Gianni, com um nome engraçado, ele criou uma fábula, uma história aqui, né? No antigo distante país da Comilança, a leste do Ducado da Bebedeira, primeiro reinou Comilão o digestor, assim chamado porque depois de comer o espaguete,
Ele também mastigava o prato e digeria muito bem. Foi sucedido no trono por Comilão II, chamado de 3 colheres, porque tomava sopa usando 3 colheres de prata. O trono de comilança ficava sobre uma mesa que permanecia posta dia e noite. Depois de Comilão II, ao trono sucessivamente chegaram os seguintes: Comilão III, chamado de Antepasto, Comilão IV, chamado Bife à Parmegiana, Comilão V, chamado Esfomeado, Comilão VI, chamado de Lacera Perus, e o Comilão VII, não tem mais? Comilão VIII, chamado Casca de Queijo, Comilão IX, chamado Mandíbula de Aço, que comeu o trono com todas as almofadas, e assim terminou a dinastia dos Comilões. Então aqui está um modelo de como você, usando nomes engraçados, diferentes, para os personagens, você pode criar uma história engraçada, como esse reino da comilança, em que cada rei tinha um nome, né? O Comilão II, o Comilão I, o reino era da comilança, o antepasto, o rei esfomeado, o rei não tem mais, o rei casca de queijo e o rei mandíbula de aço, que comeu as almofadas, comeu o trono, comeu a mesa e acabou com o reino. Tá? Então vocês veem como, colocando um nome engraçado, você pode ter uma história engraçada partindo desses reinos. Leitura para que te quero. Nós adotamos um cachorrinho, o nome dele é Macarrone. Todo mundo que pergunta o nome dele dá risada. O fato de você botar nome criativo no personagem torna legal o personagem, né? Torna legal. Entenderam? Então esse é um recurso. O número 1 é aproveitamento do erro, né? De você fazer uma coisa errada. O número 2 é dar nomes engraçados. O número 3, jogo com expressão linguística. Vocês sabem, metáforas de expressão linguística? A gente pode ter histórias muito divertidas. Por exemplo, com essa história... Olha o que... Você já viu aquela história? Ele viu estrelas quando teve uma batida ou alguma coisa? Olha a história que o Gianni criou desse ver estrelas. Era uma vez um rei que gostava de ver estrelas. Gostava tanto que queria vê-las de dia também. Mas como fazer? O médico da corte aconselhou-lhe o martelo. O rei experimentou martelar seu pé e realmente viu estrelas, em plena luz do sol. Mas esse sistema não lhe agradava. Preferiu que o astrônomo da corte recebesse martelada nos pés e descrevesse as estrelas que via. Veja um cometa verde com uma cauda violeta. Vão de 3 em 3 como os reis magos. O astrônomo fugiu para um país distante. O rei decidiu então seguir as estrelas em seu curso. Todo dia dava a volta ao mundo para viver sempre num país estrelado. Olha que maravilha. Essa história de ver estrelas levada ao pé da letra. É muito engraçado você também criar histórias com expressões como pé da mesa, céu da boca. Por exemplo, um pé da mesa que tem chulé, né? E a mesa fica andando pela casa, encontra a mesa no chuveiro, tentando resolver porque o pé da mesa tem chulé. O céu da boca, então você pode pensar numa criança, por exemplo, que toda vez que abria a boca saía estrela, saía cometa. Isso acaba dando certos problemas, né, na cidade, porque o céu da boca da menina tem uma lua, tem Júpiter, tem Saturno. Então isso é uma coisa legal. Eu tenho um poema que fala, agora não tenho tempo, do copo de leite, né? Então dá para brincar com essa expressão copo de leite, né? Você pode falar, por exemplo, que o gato de botas, ele chegou no jardim da casa e ele sabia que tinha copo de leite. Ele foi lá e descobriu que o copo de leite, na verdade, era uma flor, né? E aí você vai trabalhando com essas palavras. Serpente, eu tenho a serpente tina, né? Serpente, tem um pente e não tem cabelo. Então, usar as palavras, a expressão, por exemplo, achar chifre em cabeça de cavalo. Então, você pode pensar de um rei que saiu para achar chifre em cabeça de cavalo. Achar pelo em ovo. Então, você pode falar que as crianças inventem uma história de uma princesa que andava pelos galinheiros do reino procurando pelo em ovo, até que uma vez ela achou um pelo em ovo, mas não era um pintinho que já tinha nascido. Estou inventando agora na hora, tá?
Então, esse é o recurso 3. E o recurso 4, o desvio da norma, que é um deslocamento de espaço. Por exemplo, um crocodilo que aparece no The Voice para fazer teste para ser cantor. Uma franga no açougue. Olha aqui, ó. Então, esse deslocamento de um personagem para um espaço totalmente diferente da história é muito engraçada. Ó, o Gianni aqui, a história que ele criou da franga no açougue. Uma manhã, uma jovem franga entra no açougue e logo vai fazendo seu pedido sem esperar a sua vez. Escândalo entre a clientela. Que mal educada, não tem respeito, onde vamos parar? Mas o balconista serve imediatamente a galinha. Em poucos segundos, enquanto pesava a carne, apaixonou-se por ela. Pediu sua mãe em casamento e a desposou. Descrever a festa de núpcias em que a galinha se ausenta para fazer ovos frescos para o marido é muito divertido. Então, aqui tem essa história do Gianni Rodari da franga no açougue. A Tânia Tomazeski diz assim: Júlio Emílio Brás tem o livro A Menina que Tinha um Céu na Boca. Eu não conheço essa história, mas deve ser divertida. Então aqui tem uma outra, por exemplo, as crianças, deixa as crianças criar. Vão colocar o professor numa tribo de canibais, por exemplo, né? O professor tem que se divertir, né? Um homem que é cabide, por exemplo, e que anda, e ele não pode ver uma mulher tirando roupa, alguém tirando roupa, que ele se oferece para ser cabide, né? Um homem cachorro que sai latindo e fazendo xixi nos postes, né? Um cachorro que não sabe latir, aliás, é uma história do... O Sérgio Caparelli tem uma poesia do cachorro Batatinha, que ele não sabia latir, é muito legal. Procurem o cachorro Batatinha, só vou citar porque nós estamos com o tempo esgotado. E o Gianni Rodari também tem uma história de um cachorro que não sabia latir. Um homem celular, por exemplo, que legal criar uma história de um homem celular. Bem, meus queridos, então, para criar uma história divertida, nós não temos tempo, que nosso tempo é curto. Eu caí no Facebook, eu acho. Eu caí no Facebook. Tudo bem, vamos seguir aqui no Instagram. Vamos seguir no Instagram, tá? Lembrando para vocês, então, os 4 métodos que o Gianni recomenda para criar uma história divertida. Método 1, aproveitamento do erro gestual. Método 2, criar nomes engraçados para o personagem e esses personagens têm uma história. Método 4, usar expressões linguísticas, metáforas ou palavras diferentes, né? E o método 5, um desvio da norma ou um deslocamento do espaço usual. Vamos lá sortear os livros agora? Muito bem. Eu acho que eu caí no Facebook, mas vamos lá. Eu vou sortear para vocês, então, o Iruíru Vagalume e um Ovo de Páscoa. Quem está no Instagram, tem 7 pessoas no Instagram, né? Vamos lá. Eu vou sortear esse e vou sortear o Fabrício Bontempo e o Anel Cardinale, que é a história em quadrinhos. Vamos ver quem vai ganhar o Iruíru Vagalume e um Ovo de Páscoa. A pergunta é a seguinte, pessoal. Iruíru, um vagalume e um ovo de Páscoa. Qual é o nome do autor de um livro, o nome do autor, porque todo mundo esquece desse autor. Para mim, é um dos grandes autores infantis. Que ele criou uma menina que tem superpoderes e é rejeitada pela família, vai ter uma professora que vai gostar muito, virou um filme, tá? Não vou dizer o nome, que é muito evidente. Qual é o nome desse autor? Ganha o Iruíru Vagalume e um Ovo de Páscoa, tá? Quem disser o nome do autor. Já vou fazer a segunda pergunta para quem vai ganhar o Fabrício Bontempo, é um livro juvenil, quadrinhos. Fabrício Bontempo é do Christian David e Hernani Cozandier, com a libretos que nós fizemos. Eu vou pedir já que tratamos de quadrinhos, né? Pessoal, quem é o autor que criou essa história da menina que tem superpoderes na escola e tal?
Roald Dahl, muito bem. Roald Dahl que escreveu a Matilda. Então quem ganhou foi Leitura Pra Que Te Quero. Leitura Pra Que Te Quero. Me chama aí para eu te mandar o Iruíru, tá? Segunda pergunta. Pessoal, vou fazer uma pergunta de um personagem fantástico aqui, porque essa aqui é uma história fantástica, tá? Vamos ver se vocês conhecem. Tem uma frase no Homem-Aranha, no filme, que o tio diz pro Homem-Aranha, tá? Que fala um pouquinho sobre a questão de ter poder, como esse personagem aqui que tem um poder. Vamos ver quem que escreve a frase que o tio do Homem-Aranha fala para ele. Hein, gente? E aí nós terminamos as nossas lives de hoje. Lembrando, então, que a nossa próxima e última live, dia 25, que nós vamos ter poesia e a gente vai trabalhar as técnicas da pedra no pântano, dos limeriques e do nonsense. Dia 25 do 3 às 10 horas. O que o tio do Homem-Aranha fala para ele que tem a ver com o poder? Tô esperando quem que vai responder. Mari Chaves, de novo? De novo, Mari Chaves, você? Com grande poder vem uma grande responsabilidade. É isso, Mari Chaves, de novo. Tá? Depois eu mando junto com o outro livro, tá? Que você já ganhou. Para um grande poder, uma grande responsabilidade. Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Convido para o dia 25, quinta-feira, às 10 horas. Nós trabalhamos sobre poesia. Nós vamos trabalhar, tá? Poesia. A Pedra no Pântano, Limeriques e Nonsense. Essa live ela é financiada pela Lei Aldir Blanc e com o apoio da Secretaria de Cultura de Passo Fundo. Muito obrigado, gente. Um ótimo dia. Tudo de bom para vocês, hein? Tudo de bom para vocês. Rabiscos em algum papel, chegar bem perto das estrelas e tocar o céu. Eu posso até falar com Deus de noite em minha oração e passear por entre nuvens feitas de algodão. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tudo de bom. Podemos ser felizes com a nossa imaginação e tudo pode ser transformado.